Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Verso de número 24 e verso de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. Esse texto é maravilhoso e de uma profundidade. Vamos orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura que fizemos da Tua Palavra esta noite. Cremos no Senhor, cremos na palavra que saiu da Tua boca. Cremos, Jesus, que Tu és o Filho de Deus, Salvador poderoso, transformador, resgatador, aquele que nos remiu, que nos livrou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Graças pela Tua palavra que foi lida esta noite. Não há palavras para expressar quão é maravilhoso estar diante do Senhor e da Tua palavra. Fale conosco esta noite, nós te pedimos, Senhor, através desta palavra, que todos nós possamos ser tocados pela ação do Teu Espírito Santo. Qualquer atitude do inimigo contrária a esta ministração, esta noite, seja repreendida em nome de Jesus. Te peço que alcance, Senhor, tantos irmãos que estão presentes nesta reunião, como os demais que estão acompanhando pela internet. Que a Tua palavra chegue aos corações para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta noite eu quero começar com uma pergunta fundamental. Quantos de nós nos consideramos discípulos de Jesus? Você não precisa erguer a mão, é uma pergunta retórica para você responder para você mesmo. Quantos de nós nos consideramos discípulos de Jesus? Porque essa é sem dúvida, este é o objetivo de todo o cristão verdadeiro. Ser um discípulo de Jesus. Esta é a meta, este é o desejo, este é o objetivo de todo cristão verdadeiro, ser um discípulo de Jesus. Nós não podemos viver a vida cristã se não formos discípulos autênticos de Jesus. Podemos até imitar a vida cristã, podemos até
ser inseridos em uma religião, mas se não formos discípulos autênticos de Jesus, não teremos sobre nós a graça, a ação de Deus e a salvação. Porque as promessas são para os discípulos. Porque o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Porque a igreja é formada de discípulos. A missão é dos discípulos. Cristo voltará para buscar os discípulos. E Jesus nos ordenou a ir e fazer discípulos. O que são discípulos? Discípulos são aprendizes. Discípulos são seguidores. Discípulos são partidários de Jesus. Então, todo discípulo segue a Cristo. Todo discípulo aprende de Cristo. Somos chamados a fazer discípulos. Então, ser um discípulo é algo fundamental para todos nós. Mas existe uma condição básica para sermos discípulos de Cristo. E a condição é a de que o discípulo precisa morrer. Esta é a mensagem desta noite. O discípulo precisa morrer. Morrer para si mesmo e morrer para o mundo. Então, essa noite eu quero vos falar sobre a necessidade de morrermos. Não morrermos fisicamente, que esse é um processo natural da vida, mas morrermos para o nosso eu. Porque enquanto eu e você não morrermos, não podemos nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus. Nós podemos até frequentar uma igreja, podemos realizar os rituais do culto, mas se não morrermos, não seremos discípulos. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado está morto, porque a cruz traz como resultado a morte. Já estou crucificado com Cristo, mas agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é preciso subir à cruz, ser crucificado com Cristo. É preciso perder a própria vida. O texto que lemos de Mateus capítulo 16, verso 25, diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A pergunta que faço hoje é: será que já morremos? Será que morremos? Oswald Chambers escreveu, na realidade ele ministrou umas palestras que se tornaram um devocional que eu indico, chamado Tudo para Ele. E ele escreve uma reflexão que
tocou o meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos esta reflexão. Oswald Chambers escreve: ninguém entra na experiência de total santificação sem antes passar por um enterro espiritual, o enterro da velha vida. A menos que essa morte ocorra, a santificação não passa de um anseio, uma ilusão. É preciso que haja esse enterro, essa morte, que tem uma única ressurreição, um ressurgimento com a vida de Jesus Cristo. Nada pode perturbar essa vida. É uma vida com Deus que tem um só objetivo: ser testemunha dele. Chambers continua escrevendo: você chegou aos seus últimos dias de verdade? Você chegou a eles muitas vezes em pensamento, mas chegou a eles de verdade? Você não pode ir ao seu funeral em empolgação, ou morrer na empolgação. Morrer significa parar de existir. Ficamos rondando o cemitério, mas o tempo todo nos recusamos a morrer. Não se trata de esforçar-nos para chegar à morte, mas de morrer, de sermos batizados na sua morte, como diz as Escrituras. Você já presenciou o seu enterro espiritual? Ou está enganando a si mesmo? Lembra especificamente do dia em que ficou marcado como o último de sua própria vida? Um marco ao qual a memória retorna com humilde e grata satisfação? Sim, foi ali, naquele enterro espiritual, que fiz um acordo com Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando percebemos qual é a vontade de Deus, entramos na santificação da maneira mais natural possível. Chambers conclui: você está disposto a presenciar esse enterro espiritual agora? Considera este o seu último dia na terra, conforme é o desejo dele? É você quem decide o momento desse acordo. Irmãos, será que já morremos? Ou ainda estamos vivos para nós mesmos? Quando acontece o processo de morte, e eu quero desenvolver este assunto essa noite, para saber se já morremos ou se ainda não morremos. Quando? Como é que acontece o processo? Porque a morte é um processo. Ela é instantânea quando eu aceito a Cristo, mas também é um processo que se desenvolve cada dia na minha vida, assim como a santificação. Então, o processo da morte ocorre quando? Primeiro, precisamos perceber a nossa própria condição de ser. Este é o primeiro ponto. Precisamos perceber a nossa condição de ser. Não é simplesmente perceber o que fazemos de errado, mas principalmente o que somos. Somos seres humanos nascidos em pecado. Todos nós. Desde as crianças até os adultos, todos nós nascemos em pecado. Quem é que diz isso? O próprio Deus. Em Gênesis capítulo 8, verso 21,
Deus diz que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, desde a sua infância. A imaginação do coração do homem é sempre má, desde quando ele nasce. Então já logo as reações da criança começam a revelar o seu pecado. Porque somos produtores de maldade. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, verso 19. Ele disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Do coração do homem vêm todas essas coisas ruins. Então, o primeiro passo para morrermos é que precisamos ter uma consciência clara da nossa condição de ser. Enquanto não enxergarmos realmente quem somos, qual é a nossa condição, não nos permitiremos ir para o nosso próprio enterro. É preciso olhar para o espelho da nossa realidade e perceber o que somos. Somos como seres humanos totalmente manchados, maculados pelo pecado. Como diz um amigo meu, precisamos olhar para dentro de nós e enxergar o rato podre que está dentro da nossa alma. Enquanto não enxergarmos isso, não conseguiremos morrer. Enquanto a gente olhar para nós mesmos e pensarmos: olha, mas eu sou um bom pai de família, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não me prostituo, eu não prejudico ninguém, eu sou uma boa mãe de família, eu sou um bom filho, eu não vejo esse problema em mim. Enquanto a gente não conseguir enxergar a nossa própria condição diante de Deus, de pecadores miseráveis, não nos permitiremos morrer. Por isso, o processo de morte acontece quando percebemos a nossa própria condição de ser. Mas não é só isso. Primeiro você percebe a sua condição. Pelo Espírito de Deus você percebe quem você é. Depois, o processo de morte acontece quando nos arrependemos de quem somos. Preste atenção, precisamos nos arrepender. Não só nos arrepender do que fazemos, mas principalmente nos arrepender de quem somos. São duas coisas diferentes. A primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. O arrependimento é fundamental para que haja morte e para que nasça um discípulo de Jesus. Às vezes a gente se arrepende do que a gente fez, é uma vantagem, mas se parar aí, não tem o processo da morte real. A gente pode ter se arrependido, falei mal de um irmão, xinguei alguém, fui estúpido com a minha esposa, briguei com o meu marido, não agi corretamente com meus filhos, fui estressado demais no trânsito, falei o que não devia para o meu vizinho, fiz uma coisa errada ali, aqui. Às vezes a gente se arrepende do que fizemos. Isso é importante, mas o processo de morte, para nascer um discípulo, ele tem que ir além de ações, ele tem que ir para o nível da existência. Eu preciso me arrepender do que eu sou, não somente do que eu faço, não somente do que eu deixo de fazer, não somente de onde eu estou, não somente do caminho que eu trilho, mas principalmente de quem eu sou. É a vaidade, é o egoísmo, é o olhar para mim mesmo,
é o ser que busca os próprios interesses, é aquele que se preocupa com a autoimagem, o que vão pensar de mim. É aquele que tem uma necessidade em si de destaque, quero ser conhecido, ter likes. É aquele que se recusa em diminuir, porque via de regra é muito difícil diminuir. É muito fácil crescer, mas muito difícil diminuir. E a gente precisa aprender a diminuir, porque Jesus diminuiu para vir à terra. E Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a vaidade que envolve o meu ser, o egoísmo que alimenta a minha realidade existencial, o olhar para mim mesmo o tempo todo, a busca pelos meus próprios interesses e dos meus familiares, somente isso, são marcas e características de alguém que não morreu. João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto maior você está, menor é Cristo na sua vida. E quanto menor você está, maior é Cristo em você. Porque, de forma geral, somos centrados em nós mesmos. Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então não é meu, não é por mim e não é para mim. É dele, de Cristo, por Cristo e para Cristo a minha vida. Por isso ele diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Infelizmente, muita gente está centrada em si mesma. Quando nos arrependemos de quem somos, então deixamos de ser o centro da nossa vida. E Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Por isso Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, verso 7, necessário vos é nascer de novo. Mas para você nascer de novo, você precisa morrer. Porque só pode nascer depois que você morrer. Não pode ter dois de você, um velho e um novo. Para surgir o novo, tem que morrer o velho. É preciso. Quantos morreram? Não são somente os atos errados. É o próprio ser que está errado em nós. Não são somente as atitudes são resultados do nosso ser. Mas não são só as atitudes, porque às vezes a gente consegue até corrigir as atitudes. Mas transformar o ser é só pelo poder de Deus. Os Salmos capítulo 14, verso 2 e verso 3 dizem: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E ele conclui dizendo: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Meu Deus, esse texto é cirúrgico. Ele diz que ninguém faz o bem, que Deus olha e todos se tornaram imundos, porque nós nos separamos de Deus. A gente não tem a consciência. Deus é santo, 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 e nele não há pecado algum. E como nós pecamos e nos acostumamos com a vida de pecado, a gente não tem a noção do que é a santidade de Deus. E é tão tremenda a santidade de Deus que Moisés, o amigo de Deus, que falava com Deus, pediu a Deus: eu quero ver a sua face. E Deus disse: homem nenhum pode me ver e continuar vivo.
Por quê? Por causa do pecado. Então, o processo de morrer, ele dá andamento na nossa vida, primeiro quando nos vemos como na realidade somos. Depois, quando nos arrependemos de quem somos. E aí vem o terceiro passo. O processo de morrer acontece quando renunciamos a nós mesmos. Renunciar a si mesmo. Para morrer é preciso renunciar. O texto que nós lemos de Mateus 16, o verso 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, cruz é morte, e siga-me. A minha pergunta esta noite é: estamos dispostos a renunciar? Renunciar ao quê? Renunciar aos nossos direitos, por exemplo. Renunciar à nossa imagem. Renunciar a nós mesmos. Renunciar a si mesmo é o quê? É perder o olhar para si mesmo. Renunciar a si mesmo é perder os planos para si próprio. É parar de correr a própria carreira. É procurar conhecê-lo cada vez mais. É viver para torná-lo conhecido e não para ser conhecido. Você até pode ter planos, mas quando você renuncia a si mesmo, esses planos todos entram em segunda categoria, em segunda instância, e você tem como alvo principal da sua vida conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Renunciar a si mesmo é nos alegrarmos, nos deleitarmos quando os outros estão olhando para Ele e não para nós. Renunciar a si mesmo é ter as esperanças, os desejos, a realização em Cristo. Renunciar a si mesmo é diminuir até desaparecer. É não se importar consigo mesmo. É ter como plano na vida apenas exaltar e glorificar a Cristo. É ser apenas uma seta que aponte para Cristo. Renunciar a si mesmo é dar a outra face. Quando alguém fere você numa face, você dá a outra. Renunciar a si mesmo é dar a outra face. É amar não os inimigos até os ateus amam. É amar, os amigos até os ateus amam. É amar os inimigos. É amar os seus inimigos. Renunciar a si mesmo é bendizer os que te maldizem. Ou seja, quando alguém fala mal de você, você fala bem dessa pessoa. Isso é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é fazer bem, não aos que fazem bem a você. É fazer bem aos que vos odeiam. É orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando renunciamos a nós mesmos, então, se a gente é zombado, se a gente é ferido, se a gente é machucado, se a gente é magoado, se os nossos são feridos, se a nossa família é machucada, se a gente renunciou a nós mesmos, isso já não importa mais, porque agora nós vivemos para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo e para a exaltação de Jesus Cristo. Já nada mais nos importa, nós morremos para nós mesmos e para tudo aquilo que nos rodeia. É interessante porque
Eu voltei de um velório hoje, e eu já ia pregar esta mensagem antes de saber desse falecimento, mas eu estava pensando aqui, que para aquele que está morto, o que está ao seu redor já, se alguém o ferir, já não o feriu. Se alguém disser para ele, olha aqui, agora eu vou prejudicar a sua esposa, já não, agora eu vou prejudicar seu marido, agora eu vou falar mal do seu marido, agora eu vou prejudicar seu filho, seu pai, ele já partiu. Precisamos ir para a cruz, e quando você vai para a cruz, você morre para tudo aquilo que antes te magoava, te feria, te machucava. Por quê? Porque você foi criado já neste mundo, veio neste mundo maculado pelo pecado, e tudo volta para você mesmo, e toda a sua ótica está em você mesmo. Mas quando você morre, você deixa de olhar para você mesmo. Por isso, o processo de morrer também acontece quando olhamos para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus. Talvez seja um dos nossos maiores desafios. Por quê? Porque olhar para Jesus significa não olhar para nós mesmos e para as nossas demandas. Olhar para Jesus significa não olhar para os nossos próprios problemas, para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias dores, para as nossas próprias angústias, para os outros, para as lutas, para os problemas, para os empecilhos. Olhar para Jesus é o alvo de todo cristão. Devemos olhar para Jesus, porque Jesus é a razão da vida do cristão, porque Jesus é a esperança da nossa vida, porque Jesus é o descanso verdadeiro de todos nós, porque Jesus é a única cura verdadeira para nós, porque Cristo é o sentido da nossa vida. Então, morrer para si mesmo é se dedicar totalmente a Cristo. Preste atenção, nós nascemos olhando para nós mesmos. É assim que acontece. A criança já nasce olhando para si mesma. Uma criança pode ter 20 carrinhos e brinquedos dentro de casa, e ela não está brincando com nenhum. Mas se chegar um amiguinho e for brincar com algum, ela quer justamente, ela deixa os outros 19 de lado, ela quer justamente aquele. Por quê? Porque ela olha para si mesma. Ela não faz isso conscientemente. Mas ali nós vemos um indício do egoísmo humano que já está na alma, no coração, desde a infância. Nós nascemos olhando para nós mesmos. Nascemos olhando para o que podemos fazer ou deixar de fazer. Nascemos olhando para homens. Nascemos olhando para os desaforos, para as injustiças que sofremos. Nascemos olhando para os nossos próprios interesses e de nossos familiares. Mas o desafio desta noite é: precisamos olhar para Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, enxergamos realmente a nossa própria condição de vida. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos todos vós, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Quando Moisés levantou a serpente de metal no deserto, porque os israelitas tinham pecado e Deus enviou serpentes para inocular veneno no povo e eles morrerem. Então o povo clamou a Moisés e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente de metal, quando estavam envenenados, eram curados.
Jesus disse em João capítulo 3, verso 14 e verso 15: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente de metal era uma parábola sobre Jesus. Precisamos olhar para Jesus para não morrermos, porque quando olhamos para nós mesmos, não somos suficientes para tirar o veneno que está em nós. Precisamos olhar para Jesus, olhar para Jesus. E por último, o processo de morrer também acontece quando rompemos definitivamente com o mundo e com o passado. Romper definitivamente com o mundo e com o passado. Quando nos batizamos nas águas, o batismo nas águas representa um rompimento com o passado. Isso foi exemplificado, por exemplo, lá em Moisés, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Aquela passagem pelo Mar Vermelho simbolizava o batismo. Mas ao passar pelo Mar Vermelho, os egípcios estavam ficando para sempre para trás, e o povo de Israel nunca mais teria contato com aqueles povos. Por isso, Moisés diz em Êxodo 14, 13: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Quando eu me batizo nas águas, estou dizendo que a minha vida rompeu com o passado. Uma outra figura do batismo é a arca de Noé. Pedro fala sobre isso, que as águas do dilúvio representavam o batismo. Então o povo que entra com Noé na arca, e acontece o dilúvio, após o dilúvio o mundo era outro. Aquele velho mundo que eles conheceram, aquelas pessoas que eles conheceram, já não existiam mais. O batismo representa o rompimento com o passado. Sabe qual é o problema? Por que a gente não morre? Porque a gente continua ligado ao passado. Eu venho chato, eu sou orgulhoso, nervoso, bravo, irritado, explosivo, venho para a igreja, aprendo os cânticos, tomo a Santa Ceia, passo pelas águas do batismo, mas continuo sendo chato, arrogante, nervoso, explosivo, irritado. Não, morri. Porque quando eu morro, eu deixo de ser aquilo que eu era. Morrer significa deixar de existir. É preciso deixar de ser aquilo que éramos, aquilo que nascemos, como fomos criados, a nossa forma de enxergar o mundo. Tudo isso precisa morrer, precisa ir para a cruz. Precisa ir para a cruz a minha velha pessoa, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, aquela pessoa esbaforida, aquela pessoa nervosa, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa autocentrada, aquela pessoa melindrosa, aquela pessoa que ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, ninguém pode pensar nada, aquela pessoa que não me toca e não me rele, aquela pessoa que só pensa em si mesmo e nos seus e na sua família, aquela pessoa que vive para si mesmo e para sua família apenas. Essa pessoa está contaminada pelo pecado e precisa morrer, porque se não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. É preciso morrer. A mensagem desta noite para a igreja, em nome de Jesus, é esta: irmãos, aqueles que não passaram pelo batismo da morte, aqueles que não foram crucificados com Cristo Jesus, a minha palavra esta noite é para o coração da igreja. Não podemos mais brincar de ser cristãos. Nós precisamos passar pela morte, precisamos morrer para nós mesmos, morrer para quem somos, morrer para o nosso egoísmo, morrer para a nossa forma de pensar, morrer para este mundo, morrer para o pecado, para podermos nascer como um discípulo de Cristo Jesus. Aleluia.
Precisamos ir para a cruz. Se não formos para a cruz, não entraremos no reino dos céus. Não podemos brincar de ser cristãos. Eu sei que tem muita gente levando de qualquer jeito a coisa, e eu quero dizer esta noite para todos que me ouvem aqui, para todos que me ouvem pela internet: se você não morrer, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é necessário morrer para poder viver a vida de Cristo Jesus, porque nascemos manchados pelo pecado, mas Cristo veio a este mundo para nos fazer uma nova criatura, um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente, uma criança diferente, transformada pelo poder de Cristo, purificada no sangue do Cordeiro, transformada pela ação do Espírito Santo. É preciso morrer. Tenho uma convicção muito clara do Espírito Santo para esta mensagem, esta noite, para o coração de cada um de nós. Você já foi ao seu funeral? Você já foi ao seu enterro? Sabe onde está a lápide da sua sepultura? Você já morreu? Porque se não morrer, se a velha criatura não morrer, não tem como você entrar no reino dos céus, porque no céu não entra o pecado, só entra pessoas lavadas, purificadas, transformadas. Ah, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode. Eu não estou pregando para uma igreja que vai ficar aqui na terra, porque em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja, e você sabe quem Ele levará? Ele não levará crentes de igreja, de banco de igreja, Ele não levará denominações, não levará instituições, Ele levará corações transformados, modificados, lavados pelo seu sangue. Ele levará homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da presença do Senhor, que morreram para si mesmos e vivem para Cristo Jesus. A vida passa mais rápido do que a gente imagina. A cada velório que eu vou, vejo como a vida passa rápida. Passa rápido. Hoje é o chamado Dia dos Pais. Eu já não tenho mais um pai aqui. Durante muitos anos tive meu pai para dar um abraço nele. Mas o tempo passou tão rápido. E eu me lembro quando eu era um adolescente, e eu tinha muito medo do meu pai morrer. Disse, meu pai vai morrer, meu Deus, como é que é isso? A gente queria que o pai fosse eterno, mas a vida passa. Já faz 4, 5 anos que meu pai passou. A sua vida também passa. A minha vida também passa. Hoje é o dia de morrer para mim mesmo, para nascer para Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: há uma vida maravilhosa em Jesus. Porque quando você está morto para si mesmo e para o mundo, nada mais pode te abalar. A condição financeira não pode te abalar, os governos não podem te abalar, os medos desta vida não podem te abalar. Você já está morto para tudo isso. As angústias desse século não podem te abalar, porque você está morto para todas essas coisas. Mas há uma alegria no teu coração, porque agora você vive a verdadeira vida. A verdadeira vida. Verdadeira vida está em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. O processo de morrer acontece quando percebemos a nossa própria condição de ser. Quando nos arrependemos de quem somos. Quando renunciamos a nós mesmos. Quando olhamos para Cristo. E quando rompemos definitivamente com o mundo.
Eu não estou perguntando aqui se você tem 10 anos de crente, 20 ou 30. Eu não estou perguntando se você tem ministério ou não tem ministério da igreja. Se você prega, canta, toca. Se você é diácono, presbítero, pastor, membro. A minha pergunta esta noite é: você já morreu? Quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Mas aquele que não morrer, perderá a sua própria vida. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, esta noite é uma noite em que, de alguma forma, precisamos nos deparar com a morte da nossa própria condição de ser pecaminosa. Abre os nossos olhos para enxergar claramente, profundamente, quem somos. Abra nossos olhos para enxergar, Senhor, o pecado. Abra nossa mente para entender. Se há alguém aqui que ainda não morreu, seja ele velho de casa ou não, seja ele chegado hoje ou chegado há muito tempo atrás, que essa morte possa acontecer, que possamos ir para a cruz, porque depois da cruz vem a ressurreição. Precisamos morrer contigo, Jesus, para ressuscitar com o Senhor, e dizer como o apóstolo Paulo: a vida que agora vivo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Age no meio da tua igreja. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer. Não são as muitas palavras que convencem, não é o esforço do pregador que convence o teu povo, é o Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, convença os corações esta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.